Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Valério, Evangelho segundo Marcos, capítulo 7, versículo 20 a seguir. E dizia: o que sai do homem, isto é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Ainda dentro do mesmo tema, o pecado, quero trazer nesta reflexão o poder do pecado no interior do homem. A literatura da autoajuda tem disseminado, tem propagado indiscriminadamente o tema da autoestima como sendo a causa dos males e dos desvios de conduta, desvio moral que tem acometido os homens. Sim, porque a partir desse entendimento, os homens não são maus. Na verdade, a autoestima rebaixada e negativa tem levado o homem a determinadas condutas não recomendáveis. Muito bem. Mas quando nós olhamos para este mundo, onde a corrupção tem imperado, os altos índices de violência e criminalidade, os casos de pedofilia, a questão das drogas, a prostituição infantil, dentre outros males, nós perguntamos, será que essa ideia, esse pensamento, ele tem algum sentido? Obviamente que não. As escrituras, sim, vai dar a resposta e vai dizer que o pecado, ele domina o interior do homem. Lá no livro do Gênesis, capítulo 8, versículo 21, lá está escrito que a maldade, o pecado, ele reside no coração do homem desde a sua meninice. Muito bem. Quando nós olhamos no contexto geral das escrituras, existem algumas frases que nos chamam a atenção. Frases de caráter metafórico, ou seja, Deus faz ele pega uma expressão e usa representando o pecado e o homem ao mesmo tempo. Por exemplo, o pecado algumas vezes representa a lama e o homem, a porca que volta-se ao lamaçal. O pecado comparado ou representando o vômito e o homem. O homem como o cão que volta sempre ao vômito. O próprio Jesus, ele deixou a entender que nesse caso aí, nesta mesma linha de raciocínio, o pecado representava então um cadáver em estado de putrefação e o homem, o sepulcro caiado. No livro de Provérbios, capítulo 30, versículo 12, está escrito que há uma geração que aos seus próprios olhos entende que é pura. No entanto, jamais se limpou da sua imundícia, do pecado. Muito bem. Mas qual seria então a saída para tudo isso? A saída está em Jesus Cristo. Mais uma vez, Jesus Cristo se apresenta sempre como resposta. 1 de João 1, capítulo 7 está escrito: se andarmos na luz, assim como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. De todo o pecado. Muito bem. Nós sabemos que andar na luz é uma necessidade. Vivermos na luz é uma necessidade. Deus é essa luz. Nós temos que estreitar esta nossa comunhão com Ele, este nosso relacionamento com Ele. É possível através de uma atitude de fé e de amor. Muito bem. E quando assim fazemos, nós vamos restabelecer a nossa relação com o nosso irmão, com o nosso próximo, que aliás a Bíblia declara que o amor, ele é a base e é o fundamento para toda a nossa espiritualidade. E é o que define se nós somos ou não de Deus. Muito bem. Para concluir, Romanos 6,14.
o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Meu querido, meu irmão, o pecado, ele tem a sua origem no coração do homem, mas a boa notícia é esta. Ezequiel capítulo 36, versículo 26, ali existe um convite onde Deus, ele propõe tirar o coração de pedra do homem e introduzir ali no homem o coração de carne. Só assim este homem vai prevalecer sobre o pecado, sobre a maldade, enfim, sobre as manifestações do pecado. Porque o salário do pecado, ele é morte. Assim está escrito em Romanos 6:23. A morte, ela se apresenta à luz das Escrituras de três formas: a morte física, a morte espiritual e a eterna, que é chamada também de segunda morte. Mas graças a Deus que temos a vitória em Jesus Cristo, que se fez o nosso salário, o salário do pecado e da morte, mas ele se fez esse salário para que nós pudéssemos receber dele o dom gratuito de Deus, que é ele mesmo, a vida eterna. Em nome de Jesus, amém.